Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma palavra poderosa da parte de Deus para os nossos corações, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe que eu quero aqui meditar numa palavra juntamente com você que está aí do outro lado. Essa palavra ela se encontra em 1 Samuel capítulo 23, que diz assim, Davi, o título, Davi livra Keila. Foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Eu vou repetir. Foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Ou seja, irmãs, aqui nesse texto, nós vemos que Davi ele soube que os filisteus estavam pelejando contra aquela cidade, uma espécie de um arraial onde eles estavam ali, irmãs. E o texto sagrado vai dizer que ele fica sabendo por intermédio dos filisteus. Quem eram os filisteus? Filisteus, deixa eu afastar um pouquinho. Filisteus eram povos oriundos do Mar Egeu. Eram povos que tinham uma estatura muito grande. Não se sabe ao certo por que eles eram tão grandes, né? Alguns comentaristas vão dizer que alguma interação genética. O fato é que o tamanho desses homens eram tamanhos, uma estatura muito grande, né? Portanto, o Golias, o gigante Golias, ele era bem maior do que Davi na época, quando Davi havia lutado, quando aconteceu alguns anos atrás. Então aqui os filisteus, eles estavam pelejando contra Keila e estavam saqueando, fazendo o que bem entende. E um fato interessante aqui nesse texto é que Davi, ele consultou ao Senhor. Davi não tomou nenhuma atitude precipitada. Davi não fez nada sem a direção de Deus. Irmãs, eu aprendo que para tudo nós precisamos pedir a orientação de Deus. Para tudo. Se vai comprar uma casa, pede a orientação de Deus. Se vai fazer uma compra, pede a orientação de Deus. Se vai casar, pede a orientação de Deus. Irmãs, quando nós pedimos a orientação de Deus, dificilmente nós erramos. Quando nós pedimos a orientação de Deus, o prejuízo, pode até ter prejuízo, mas até esse prejuízo vai ser um prejuízo menor. Ou, melhor ainda, não vai ter prejuízo nenhum. Em detrimento daquelas pessoas que têm atitude, saem fazendo as coisas, tomando as decisões por si próprias, baseadas no seu entendimento, nos seus achismos. E depois, quando dá tudo errado, eu devia ter orado. Irmãs, aqui nós vemos o rei Davi. Ele consultou o Senhor dizendo, irei eu contra esses filisteus? Olha o que Deus vai falar, vai porque livrarás essa cidade. E ali os homens de Davi, os homens que estavam com ele, que homens eram esses? Eram os homens que estavam com ele na caverna de Adulão. Era uma base de uns 400 homens. Esses homens, eles eram homens olhando hoje à margem da sociedade, eram endividados, angustiados, espírito desgostosos, a autoestima estava lá embaixo. E esses homens vão perguntar para Davi, Davi, nós temos medo de ficar aqui em Judá, quanto mais ia lá Keila contra as tropas dos filisteus.
Então Davi tornou a consultar ao Senhor, lá no versículo 4. Então Davi tornou a consultar ao Senhor. Irmãs, existem determinadas situações que é para consultar o Senhor uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até sentir paz. Hoje nós estamos aprendendo aqui nesse vídeo que nós devemos consultar ao Senhor em tudo. Quando não sabe o que fazer, ora. E quando sabe o que fazer, ora. Davi aqui ele vai tornar a consultar ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Irmãs, não tem esse, não tem aquele que busca ao Senhor e que fique sem resposta. Não tem, irmãs, nem esse nem aquele que busca ao Senhor e que fique sem resposta. Ele tornou a consultar ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, coloque diante do Senhor, porque Deus, ele vai te responder. Vai me responder, irmã Raquel? Vai te responder. Deus respondeu Davi, quem dirá a mim é você. E ele diz, olha a orientação que Deus vai dar. Dispõe-te. O Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Deus está respondendo na palavra. Dispõe-te, levanta, toma uma posição, toma um posicionamento. Não fique parado, levanta-te, dispõe-te e desce a Keila, vai. Porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Deus está falando aqui comigo e contigo que Ele já está colocando os inimigos nas tuas mãos e nas minhas mãos. Irmã Raquel, existem muitos inimigos. Infelizmente, irmãs. Inimigos invisíveis, que são os demônios, os principados, as potestades, os dominadores do mal. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra essa classe. E existem também os inimigos visíveis. Pessoas que não gostam da tua luz, pessoas usadas pelo inimigo, que tem inveja. E aqui, irmãs, Deus falou aqui para Davi, vai, dispõe-te, levanta-te, desce a Keila, porque eu te dou o inimigo nas suas mãos. Esse inimigo aqui também, os filisteus, pode ser uma doença, um desemprego, uma porta fechada, um ministério que não avança. Deus está colocando esse inimigo nas suas mãos. Quem está colocando, irmã Raquel? Deus. É na minha força? Não. É como Deus está colocando nas suas mãos. Deus fala aqui, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Aí depois disso, Davi partiu com os homens a Keila e pelejou contra os filisteus. E levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Davi não teve dó. Sabe o que às vezes acontece, irmãs? Comigo e contigo, Deus nos dá um inimigo e ficamos... Não, irmãs. É para cumprir aquilo que Deus já determinou. E o texto vai dizer, sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com uma estola sacerdotal. Mas Raquel, quem é Abiatar? Abiatar é filho de Aimeleque. Na ocasião, quando Davi foi até Aimeleque e ele estava com fome, ele foi lá sozinho, na casa de Deus, ele estava sozinho, ele pediu pão e Aimeleque falou, ó, não tem pão aqui não, só tem um pão sagrado, você quer? Aí Davi, quero. Ele estava com muita fome, irmãs. Aí deu pão. E depois Davi estava sem espada, queria uma espada. E ali Aimeleque falou, ó, também não tem nenhuma espada aqui não. A única espada que tem aqui é a espada que você matou aquele gigante Golias. Está bem ali atrás da estola sacerdotal.
E ali, irmãs, a Bíblia vai dizer, acontece um fato aqui muito curioso, que Aimeleque vai pegar aquela espada grande, né, de Golias, e vai entregar para Davi, porque ele estava sem espada. Um fato interessante é que tinha um homem lá bem escondido, um servo de Saul chamado Doeg. E ele vai ouvir essa conversa e ele, fofoqueiro, só falando assim, vai lá e conta para Saul. Conta tudinho, irmã Raquel, conta tudinho. E eu já tenho aqui uma palavra revelada, tem um fofoqueiro e uma fofoqueira. Irmã Raquel tá falando, vou falar mesmo, irmãs. Tem um fofoqueiro, uma fofoqueira. Uma pessoa traiçoeira, um fofoqueiro, uma fofoqueira que tá contando tudo. Mas essa pessoa vai ter um fim triste. Depois você vai ver o que aconteceu com o Doeg. O Doeg, né? Ele teve um fim triste, irmãs. E ele sabe o que Saul vai mandar fazer? Vai mandar matar todos os sacerdotes, irmãs. Sacerdotes que nem tinha nada a ver foram mortos. Aí uns servos lá de Saul falaram, eu não vou matar ninguém não. Aí Saul foi e falou para esse Doeg, o edomita, né? Doeg, o edomita, falou, ó, mata sacerdotes. Irmãs, matou todos os sacerdotes. O Doeg, matou todos os sacerdotes. Do mal essa pessoa. Deus manda te dizer que não tá longe não, tá pertinho essa pessoa traiçoeira. Matou lá todos, irmãs, até Aimeleque. Aí Abiatar era filho de Aimeleque, ele consegue fugir. Ele consegue fugir, Deus sempre, aleluia, nos últimos instantes Deus proveu uma alternativa. E esse Abiatar, ele fugiu e foi lá falar para Davi o que estava acontecendo. Então esse Abiatar é esse aqui. Aí Davi vai falar, sabedor porém Davi no versículo 9. Sabedor porém Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traz aqui a estola sacerdotal. Mães, sabe que um dos privilégios e vantagens de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é que você não fica alheio na história. Não fica, irmã Raquel, não fica. Porque o texto sagrado vai dizer que sabedor Davi que Saul maquinava o mal. Você sabe de tudo. Lógico, né? Não fala, não diz, mas sabe. Sabe, irmã Raquel, sabe? Assim como Davi sabe aqui, soube. E orou Davi e disse, Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Saul, o Davi aqui, ele vai orar ao Senhor, irmãs. E quem é aí você para não orar, amada igreja? Vitória só vem através de oração. Escapes e livramentos só vêm através de oração, irmãs. Aí ele vai falar, Davi vai orar. Olha, Davi vai perguntar mais uma vez ao Senhor, entregar-me a uns homens de Keila, nas mãos dele descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus, faz-o saber ao teu servo, e disse o Senhor, descerá. Deus está dando aqui mais orientações para Davi. Perguntou Davi, entregar-me a uns homens de Keila a mim, e aos meus servos nas mãos, de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Então se dispôs Davi com os homens, uns 600 saíram de Keila e se foram sem rumo certo, sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila e cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa no deserto de Zife. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Eu vou ler novamente. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos.
Deus é que vai dar um grande livramento para Davi, irmãs. Vai dar uma estratégia, vai dar uma orientação. Deus, nesse dia de hoje, está te dando estratégia e orientação. Não tem Saul que vai conseguir buscar a tua vida, porque o texto vai falar que Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Esse inimigo que se levantou, ou essa inimiga, ou esses ou essas, Deus não vai te entregar nas mãos dos teus adversários, seja visíveis ou invisíveis. Deus está guardando a tua vida. Assim como Deus deu livramento para Davi, Deus está te dando livramento nesse dia de hoje. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Clica aqui, né, no compartilhar. Compartilha essa palavra. Certamente alguém precisa de ouvir essa palavra. Amém? Que Deus abençoe e fica na paz.